E aí ele pergunta aqui se existem palavras ou frases específicas que podem, tipo, rebaixar a sua conta. E ele vai chegar daqui a pouquinho sobre a parte do shadow ban, que eu tô desesperado pra falar com vocês sobre isso. Específicas que o algoritmo pode detectar em nosso conteúdo. E, em seguida, rebaixar-nos ou nosso conteúdo por causa disso. Não é tão direto. Ok, então não há uma lista de palavras que você não tem permissão para usar. E então você vai descer na classificação mas temos coisas como Você sabe que quer dizer que há dois conjuntos de regras em um alto nível, que chamamos de padrões da nossa comunidade. Que é como o que pode e não pode estar no site. Você sabe. Você não tem permissão para postar. Você não tem permissão para gostar de comemorar a violência. No Discord você não tem permissão para... Então, basicamente ele tá falando aqui que se você quer ter a tua conta funcionando 100% e não quer nenhum problema, leia as regras de comunidade, de gestão em comunidade da plataforma. Galera, o Instagram não é uma ciência de foguete como as pessoas querem vender por aí. Ele não é nada revolucionário, mega tecnológico, super difícil de entender e tal. Cara, ele dá todas as regras do jogo. Todas as regras do jogo estão nas documentações oficiais. Eu vou contar um segredo para vocês aqui ao vivo. Eu vou até ver se eu tiro isso do corte, né? Então, tipo, tem até fazer umas pausas especiais aqui para poder cortar isso e não ficar esquisito. Mas durante muito, muito tempo, o conteúdo da Coco e o conteúdo do curso da Coco era basicamente as regras do Instagram, tipo, que a gente botava numa roupagem mais técnica, mais voltada para a realidade do social media, e a gente processualizou isso. Porque, cara, as regras do jogo estão lá, pra que eu vou ficar inventando? Eu sou preguiçoso, gente. Então, tipo assim, é muito importante que sempre que você for entrar numa plataforma, você entenda aonde você está entrando. Cara, se você for entrar num relacionamento, você tem que saber quais são as regras do jogo que você está jogando. Se você for entrar numa empresa, você tem que ler o contrato social. Se você for entrar em qualquer outro lugar, você tem que saber onde você está pisando. Tipo, a gente é adulto, galera. A gente arca com responsabilidade muito séria. Então, assim, leiam as regras de comunidade. Não é um documento qualquer. Tipo assim, cara, ele é seguido a ferro e fogo dentro da plataforma. E é importante que você tenha, não vou dizer domínio, não é para você saber de tudo das regras de comunidade decoradas, porque não é uma prova também, você não vai fazer um concurso de regras de comunidade. Mas é importante que você tenha cuidado com isso, beleza? Você sabe postar uma série de coisas. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Podem ser implementadas. Se você será em uma postagem. E então você volta ao algoritmo. Não tem muitos dados que foram recentemente treinados e por isso é muito provável que esse novo post não terá um desempenho tão bom. Sim, é verdade. Eu não gosto disso, é o caso. Então eu adoraria que descobrirmos uma maneira de fazer isso honesto. Esse é o caso. Sobre o fato tem alguma ideia como uma escala móvel. E que quanto mais tempo você passa fora, os dados menos recentes ou é a vez que atinge 3 semanas. Aqui basicamente ele fez uma pergunta muito interessante, muito inteligente, que eu nunca tinha pensado sobre isso, que é qual o impacto de você ficar sem postar e como é que funciona isso para a plataforma, como é que a plataforma entende esse tempo sem postar, né? Então, basicamente, o que ele está falando aqui é sobre essa valorização que a plataforma dá para o conteúdo, né? Tipo, do que ele entende que de fato é um conteúdo importante. Então, dentro disso, o que a gente precisa entender é que esse alcance, ele passa por duas coisas muito, muito, muito importantes, que é o período sem postar, ele impacta no desempenho porque você dá menos dados recentes para a plataforma, ou seja, se eu entro menos e posto menos, eu estou trazendo menos olhos para a plataforma. E aí a perda é muito maior no primeiro e no segundo mês, basicamente, que ele fala ali. E aí, tipo assim, por que que a perda é maior ali? Porque você tá dando... Cara, é como qualquer relacionamento, o algoritmo ele é carente, é como qualquer relacionamento que tem, você tá ficando com uma pessoa. E aí na primeira semana você é incrível, um príncipe, uma princesa, você faz tudo, presente, não sei o que e tal. E aí tipo assim, cara, passou um mês, você perdeu o interesse, tá em outra já, e aí tipo você parou de dar atenção. No segundo mês, o Instagram meio que se toca e fala, pô, mano, ele não vai voltar, ele me deu uma volta, ele me deu um ghosting, né? Então, tipo assim, o primeiro e o segundo mês tem uma perda muito maior de seguidores, de tração, de tudo. Por isso que é tão importante também
você ficar monitorando constantemente as tuas métricas para você não perder. Porque, tipo assim, não é só não postar, não. É a qualidade do que você entrega também. Porque, às vezes, ficar entregando conteúdo ruim consistentemente prejudica muito mais tua conta do que não postar nada, tá? Isso é uma outra coisa muito importante que pouca gente fala também. Então, tipo assim, é importante você acompanhar a tua métrica mês a mês, justamente para você entender que, tipo assim, se você ficar entregando conteúdo ruim com consistência, você tá matando a sua conta. Do contrário, é importante também você entender que para recuperar uma conta, você precisa de pelo menos 2 meses de um bom trabalho. Então, acho que isso é uma informação importante também para vocês terem aí dentro do coraçãozinho de vocês, beleza? Então, no finais do tipo, nós realmente, e você só, Eu queria achar a pergunta do uma maneira que morava empolgado com mistura. Me conte mais sobre misturas e como vai funcionar. Misturas é o Blends, que é a nova funcionalidade que o Instagram está entregando aqui. Desculpa, deixa eu só voltar um ponto aqui. Eu não vou voltar para a pergunta especificamente, mas eu vou voltar para a tela aqui, que é a questão do shadow ban, que eu falei que eu ia falar para vocês, eu acabei pulando ali a pergunta e não consegui trazer, né? Mas ele abordou a questão abertamente do shadow ban nessa entrevista, e o link tá aqui na descrição, depois você deixar o like, ativar o sininho, marcar a gente nos stories, você pode clicar no link também para ver a original se você tiver interesse, mas ele explicou que na maioria dos casos, quando o Instagram de alguém não é recomendável, ou tem um alcance que ele chama de desconectado, que é aqueles não seguidores, isso deve aparecer na seção de status da conta. E aí, tipo, todo mundo já acessou aqui, é clicar naquele gráficozinho sanduíche, né, naquele menu sanduíche, abrir lá e tá em gráficos da conta. E aí, existem casos raríssimos, de acordo com a Adam Mosseri, de contas com potencial de dano mais grave. E aí o Instagram, ele não quer alertar essa pessoa de que ele está investigando alguma coisa, só que ele enfatiza que tem alguns casos minoritários e a intenção do Instagram é que tudo que estiver acontecendo no nível da conta seja refletido no status da conta. Se você quer saber como é que está a saúde da tua conta, você vai lá no status. Casos muito raros e muito específicos de violência doméstica, de terrorismo, de pornografia, enfim, coisas pesadas, o Instagram, ele acaba, tipo assim, cara, nem notifica a pessoa, ele só esconde essa pessoa da sociedade, e é isso. Um único conteúdo, e ele fala isso também, um único conteúdo pode ser afetado e não sendo recomendado, mas a conta em si pode estar bem e isso não vai aparecer no status da conta. Isso é uma coisa muito importante. E aí o termo shadow ban não é utilizado pelo Instagram, tá? Porque dá uma ideia de não ser transparente com os usuários sobre as regras do conteúdo, que é algo que eles tentam valorizar muito. Então, de acordo com a Adam Mosseri nessa entrevista, é do interesse do Instagram que as pessoas saibam o que fazer para ter acesso à plataforma. E ele reconhece que tem vacilo da parte deles, mas que a maioria desses vacilos seja refletida no status da conta, onde qualquer pessoa pode avaliar isso o tempo todo. E aí, só para reiterar, o shadow ban ele não existe, ele não é tratado dessa forma dentro do próprio Instagram, e só em casos muito, muito extremos. E a intenção da plataforma é ser sempre transparente. Você pode gostar ou não, você pode concordar ou não, mas são palavras do head do Instagram, beleza?